O Natal chegou. É o tempo em que nos reunimos com a família e amigos, trocamos presentes e nos envolvemos no espírito de amor e solidariedade que acontece nessa época do ano. E nesse grande movimento de dar e receber presentes, organizar festas, jantares e ceias, frequentemente nos esquecemos da razão pela qual celebramos o Natal. Como podemos esquecer do último presente que Deus nos deu através do seu Filho Jesus? É por isso que estamos aqui hoje, reunidos para honrar o nascimento do Salvador do mundo. A história começa bem antes do nascimento do Deus menino. Antigos profetas já haviam falado sobre o Messias, para libertar Israel, para tirá-los da escuridão e para salvar. Foi a expectativa da vinda do Messias que deu aos filhos de Israel esperança e alegria durante o cativeiro. O Messias estava chegando para todos libertar.
O tempo foi passando e o Messias não chegava. A jornada se tornou em sofrimento. Foi-se a expectativa da vinda do Messias. Agora conheciam o peso da opressão. Como poderia Deus não redimir seu povo escolhido? Como poderia Ele não cumprir o que havia prometido? Nasceu em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes. Alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos do Oriente
Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa notícia. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Certo homem lá em Belém estava a trabalhar, sem saber que o grande rei haveria de chegar. Este rei iria ser o eterno Salvador, viria para libertar a todo pecador. E uma voz ouvi do céu tão claro como a luz, e de
trouxe a salvação. Ouço uma voz doce como a canção. Por que temer? Por que temer? É nascido em Belém, o Rei dos Reis. O bebezinho de amor nasceu pra nos salvar. A promessa hoje se cumpriu. Trazer a paz e salvação. Por que temer? Por que temer? Por que temer? Pois já nasceu o Rei dos Reis. Por que temer? Por que temer? Assim como os pastores vieram à estrebaria para adorar ao Rei Jesus, assim como os magos se alegraram quando encontraram um Rei Salvador, possamos nós também reconhecer e prestar louvor e adoração ao Filho de Deus. A pergunta pode ser feita a nós: já encontramos o Rei Salvador? Se ainda não, hoje deve ser o dia de o encontrarmos. Nosso louvor e adoração devem ser como os magos e como os pastores, que deixaram tudo para seguir a estrela e encontrar Jesus. Ele está de braços abertos, te esperando, te oferecendo a salvação. Veio ao mundo pra salvar-nos, veio ao cego trazer luz e confortar corações, veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho, e salvou-nos.
Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por esse coral que Deus nos agracia de termos na nossa igreja. Obrigado, Jailton, pelo seu empenho e dedicação. Maestro Jailton, obrigado, coral. Coral da Igreja Batista Catuaí. Muito bom ver vocês cantar. Queridos, pensando ali, ouvindo o coral cantar e na quinta-feira também lá no calçadão, vendo o coral cantar no meio daquele lugar onde tanta gente passava e olhava e admirava, e outros que passavam e nem sequer olhavam em direção para o coral, eu fiquei pensando em como o sentido do Natal, ou o motivo do Natal, vem sendo corrompido ao longo do tempo. Como que esse sentido do Natal cada vez mais vai se transformando em algo comercial, em algo passageiro, temporal. Porque os valores vão mudando. E os valores vão ficando cada vez menores. Cada vez mais insignificantes. Infelizmente, o motivo do Natal muitas vezes vai se tornando em apenas festas, luzes, enfeites, encontros. E na verdade, o sentido do Natal não tem nada a ver com isso. O sentido do Natal tem algo muito mais valioso. Porque o valor envolvido no real sentido do Natal não é nada passageiro, não é nada temporal, mas é eterno. O sentido do Natal tem valor para mim, para você, eterno. Ou seja, jamais ele murcha, jamais ele perde o valor, porque ele é eterno. E quando a gente pensa em um cântico que possa colocar para fora esse sentimento, esse valor, essa alegria de que um dia o Deus da glória, como nós cantamos aqui e ouvimos, se esvaziou de toda a sua glória e veio habitar nesse mundo, nascendo de uma virgem, numa manjedoura, num curral, para que um dia eu e você pudéssemos ser atraídos por Ele numa cruz de morte e maldição, para que a gente pudesse ser salvo e levados à eternidade junto com Ele, uma eternidade de gozo e alegria e paz. Isso sim tem um valor maior. E aí, pensando nisso, no coral cantando aquelas verdades ali no calçadão de Londrina, algumas pessoas paravam e olhavam e admiravam, diziam: puxa, que bonito. Outros só passavam, davam uma olhadinha e continuavam o seu caminho. Outros estavam ali vendo um belo coral que canta bem, que canta bonito, mas sem sequer notar e prestar atenção no que se cantava. Eu fiquei pensando, qual é o cântico que pode brotar do nosso coração e que possa expressar a nossa gratidão, a nossa alegria e o nosso amor por esse Deus tão grandioso que um dia nos resgatou das trevas e nos deu a salvação. Maria diz para mim e para você, qual cântico é esse? Esse cântico chama-se Magnificat. Está na sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Começa no verso 46 e termina no verso 55. No encontro de Maria com a sua prima Isabel, quando Isabel declara e diz que essa mulher, Maria, essa jovem grávida de um bebezinho, ela diz: você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. E quando ela declara isso, Maria, então, traz um cântico para mim e para você agora. Ela diz assim:
Minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou o príncipe de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, Abraão e a seus descendentes para sempre. Deus ouviu o clamor do seu povo. E ele amou tanto o seu povo, mas tanto, que ele decidiu dar o seu filho, seu único filho, para que a todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna, assim diz João 3,16. Ele enviou seu único filho para nascer de uma virgem, de uma jovem virgem, e iniciar sua maravilhosa obra redentora da humanidade. Esse sim é o real motivo do Natal. É por causa dessa boa nova, dessa boa notícia, que Maria entoou esse cântico de engrandecimento a Deus. Magnificat. Magnificat é a primeira palavra que surge em latim desse cântico. Significa magnífico, engrandecido. Mas é interessante que, como que a gente pode engrandecer alguém que já é todo grande? Já parou para pensar nisso? Como engrandecer ao Deus que é todo grande, que é o maior de todos? Uma vez eu estava com um menininho chamado Nicolas, de uma família pobre, muito pobre, aqui de Londrina. E junto com os jovens, nós fizemos uma campanha e a gente pôde ajudar aquela família. E um dia a gente estava passeando com esse menininho e eu passei com ele pela Gleba Palhano. Eu estava andando pela rua Hernani Lacerda de Ataíde, cruzei a Ayrton Senna e ele no banco de trás, ele grudado no vidro, ele olhava os prédios, as luzes dos prédios e eu ouvia ele dizendo lá atrás: que magnífico! Que magnífico! E eu fiquei pensando naquele menininho que nunca tinha visto a Gleba Palhano na sua vida. Nunca tinha visto aqueles prédios na sua vida. O quão magnífico ele achou aquilo. O quão grande ele achou aquelas coisas, aquelas luzes, aqueles prédios. É assim que fica um pecador quando se encontra com esse Deus magnífico. Quando ele enxerga a santidade desse Deus poderoso, grandioso, ele não tem outra coisa a dizer a não ser magnífico, santo, poderoso. E é assim que a nossa alma engrandece a esse Deus. Porque ele se torna maior do que tudo e do que todos dentro de nós. Do que tudo e do que todos. Nenhuma luz, nenhum presente, nem ninguém é maior do que o Deus magnífico, engrandecido. Esse Deus grandioso que criou os céus e a terra ao som da sua voz. Quando ele disse com a sua boca, haja luz, da sua boca saiu o sol e as estrelas. Esse Deus se esvaziou dessa glória e se tornou um bebezinho no ventre de uma virgem. E nasceu. Para quê? Para nos salvar.
entregar sua vida por mim e por você. Se isso não faz sair e brotar do seu coração um novo cântico, um cântico de adoração, um cântico de alegria e de engrandecimento a esse Deus, então eu não sei o que pode fazer. Só Ele pode. O grande Deus destronou todos os possíveis deuses que possam haver aqui dentro. O dinheiro, a fama, o poder, tudo isso foi colocado debaixo dos seus pés. Porque Ele é poderoso, magnífico e engrandecido. A nossa alma engrandece ao Senhor quando Ele se torna o maior em nós. Amém? Tudo aquilo que eu julgava ser grande, agora se curva diante do Rei da Glória. Porque Deus ouviu o nosso clamor. E um bebezinho nos foi dado. E Ele nasceu. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O grande Deus da graça, meus irmãos, abençoa todo o povo com a vinda de Jesus, o seu Filho. Ele demonstra misericórdia por mim e por você. O Deus Todo-Poderoso dispersa os orgulhosos e destrona os príncipes e exalta os humildes. Não porque Ele gosta de envergonhar os mais abastados, os príncipes, mas é porque o sistema de Deus é diferente do sistema humano. O sistema de Deus é todo em volta de si mesmo. Porque Ele é o centro. Ele é o Todo-Poderoso. E olha para todos nós como se fôssemos iguais. Porque de fato somos. O sistema de Deus é de um reino que Ele quer estabelecer na minha e na sua vida. Um reino de justiça, paz e alegria. E é isso que eu e você buscamos. É isso que eu e você desejamos todos os dias da nossa vida. Justiça, paz e alegria. E às vezes a gente clama e deseja tanto por justiça, paz e alegria, sendo que ela já veio. E está acessível para mim e para você. Basta abrirmos a nossa boca e dizer: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu recebo. Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. O sistema humano é falido diante desse sistema do Deus Todo-Poderoso, de justiça, paz e alegria. Porque Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre o que Ele promete. A sua palavra agora não é mais simplesmente palavras num livro, ela se tornou carne e habitou entre nós. Ela não é mais simples profecias de que um dia, talvez, quem sabe, se tornarão verdade. Ela já se tornou. E o nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, que agora nasceu, porque é Natal. E nasceu não mais numa manjedoura, não mais num curral, mas no meu e no seu coração. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, celebrando nesse culto de Natal a chegada do Rei da Glória, a chegada do Rei Jesus, que se esvazia da sua glória e vem habitar entre nós como o Emanuel, o Deus conosco, mas sim como Jesus Cristo, o Deus que salva. O Deus que nos limpa de todo o pecado, o Deus que nos resgata e o Deus que nos transforma. Amém. E é por isso que eu e você podemos nessa manhã entoar um cântico de engrandecimento a esse Deus. Engrandecendo a Ele que se torna maior em nós, em você
em seu coração, maior do que todos os possíveis ídolos que possam existir no seu coração. Se eu e você fizermos isso, se eu e você formos capazes de entoar esse cântico de engrandecimento, de forma genuína, verdadeira, honesta, então aí sim o real sentido do Natal vai se fazer presente em mim e você. O Espírito natalino, então vai ser o Espírito Santo de Deus em mim e você. Então, meus queridos, nós devemos ser como Maria, que cheia de graça e alegria abriu sua boca para entoar um cântico novo, testemunhando o amor e a gratidão a esse Deus. Nós devemos agradecer, meus irmãos, a Deus por causa de Cristo nosso Senhor, que foi enviado para este mundo para nos livrar e para nos salvar. Nós devemos lembrar que nossos valores, meus irmãos, o que nós temos transformado esse Natal, não são valores do nosso Deus. E que suas preocupações não são preocupações terrenas e passageiras, mas sim são valores eternos. Nós devemos nos preocupar, meus irmãos, com o nosso lugar nisso tudo. E de como as coisas acontecem ao nosso redor. E de como eu e você temos visto e sentido esse tal sentido do Natal. E de como esse sentido vem sendo corrompido, bem diante de nós. Bem debaixo dos nossos narizes. Qual é o meu e o seu papel nisso? É de testemunhar. Qual é o real sentido do Natal? Nós devemos saber que a palavra de Deus não volta vazia. Assim como Deus cumpriu as suas promessas usando Maria, assim Ele continuará cumprindo as suas promessas usando o meu e o seu testemunho. Maria não pôde se calar diante dessa gloriosa verdade que ela carregava. Será que eu e você não estamos nos calando diante dessa gloriosa verdade que Deus plantou em nosso coração? Será que eu e você podemos sair dessa manhã, depois de ouvir essa cantata, sem testemunhar qual é o real sentido do Natal? Para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão próximos de mim e de você. Eu queria nessa hora pedir para que você feche os teus olhos por um instante. E que pudéssemos deixar brotar em seu coração e meu coração nessa hora um cântico novo. Você não precisa cantar. Você simplesmente precisa deixar que o sentimento de gratidão que é gerado em seu coração se transforme em palavras agora para o Senhor. Que você possa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, dizer para Deus o quanto é significativo para você, o quanto você engrandece a Deus pela sua obra maravilhosa. Faça isso agora. Minha alma exalta o Senhor,
como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Assim Maria engrandeceu o Senhor. E assim também, Deus, eu quero engrandecer a Ti nessa hora. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Ti, meu Salvador. Porque o Senhor ouviu o clamor do Teu povo. Inclinou os Teus ouvidos para nos ouvir. E nos atendeu. Enviando, ó Deus, o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para entregar a sua vida por mim. E é por isso, Senhor, que nessa manhã, nós como igreja reconhecemos e nos alegramos e engrandecemos ao Senhor, pelo real sentido, significado, motivo do Natal, de que é o Senhor, o nosso Deus, vindo a esse mundo, em forma de servo, se humilhando, se entregando, para nos salvar. Nos alegramos em Ti nessa manhã, Senhor. Graças Te damos, ó Deus, pela obra do Teu Filho Jesus, e nos rendemos ao Teu senhorio. Nos rendemos, Senhor, à Tua grandeza, porque o Senhor é magnífico, magnífico, engrandecido, grande é o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmã Arildo, a irmã e o Arildo vão cantar mais um cântico. Depois eu volto para a gente orar mais uma vez. Vamos nos pôr em pé para cantar essa canção.
Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse tempo de adoração ao nosso Deus. Eu quero orar mais uma vez antes de orar, e que você possa ir para casa, ter o seu almoço de domingo junto da sua família, e que possa com eles orar e agradecer a esse Deus tão poderoso e maravilhoso, que se fez carne entre nós, e que se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Eu queria só dar um recado, a Sirlene está lá embaixo, com esses devocionais aqui, escritos pela Solange, a nossa missionária lá no Quênia. Então, se você quiser e tiver interesse de ter um devocional desse, fala com a Sirlene lá embaixo, ela está numa mesinha lá, e com isso a gente pode ajudar a Solange a se manter lá no campo. Amém, queridos? Uma jornada de encorajamento. Eu encorajo você a levar um desses para casa. Eu queria orar agora, pedindo a Deus a sua bênção para esse finalzinho de ano que a gente está tendo, mas especialmente que nesse Natal eu e você possamos testemunhar o real motivo de Natal na reunião que você estiver, seja do trabalho, seja da família, que você possa ser testemunha do real sentido do Natal onde você estiver. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela comunhão que podemos gozar como igreja. E oro, Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor nos encha de encorajamento, sabedoria, para testemunharmos, ó Deus, o real sentido do Natal onde estivermos, seja com a família, seja com amigos, mas que da nossa boca possa brotar palavras que irão edificar e trazer Jesus para quem nos ouvir. Que o amor de nosso Deus, o nosso Pai, possa nos envolver de tal forma que esse amor seja contagiante onde estivermos. Que a graça de Jesus em nós seja radiante, Senhor, e que possa alcançar quem conversar conosco, quem estiver conosco, quem andar conosco, e que a comunhão do Espírito Santo possa nos unir cada vez mais como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, família alcançada e redimida pela tua obra na cruz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.